Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Estou aqui com quem? Ele é maravilhoso, ele é o Sérgio Carré. Apelido dele é feio no meio musical, mas ele é lindo pessoalmente, uma alma de anjo. E hoje ele vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dele, que é tão grandiosa e vai nos ensinar tanto essa trajetória pela música que ele tem anos a fio, e que ajudou muitos cantores aí a chegarem no topo da carreira. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo ao Tudo, Conexão como é que X. você tá, menina? E aí, Wagner, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma celebridade Boa noite com a gente aí. Agora, acredite se Esse quiser. é uma celebridade mesmo, viu? Ô, Cris, sabe quem Sérgio, que conta um pouquinho pra gente. Oi, não estou te ouvindo, Sérgio. Dá uma olhadinha no teu som aí. Como é que vê o som aqui? Karen, entra aqui um pouquinho para falar com o Sérgio Carré. Vou entrar, acabei de chegar da academia. Tá me ouvindo aí bem? Estou ouvindo. Agora sim, estava cortando. Sabe quem que te mandou um abraço? Quem? A minha irmã que ia com você junto no Cron. Mentira! Como que ela chama? Oi? Rosana. A Rosana é minha amiga! Ela falou. A Rosana é minha amigona! Maravilhosa! Ela é tua irmã! Que maravilha! Gente, olha como o mundo está conectado, né? O mundo está conectado, gente. Maravilhoso! A Rosana, eu amo a Rosana. Gente, o Sérgio Carré, ele é produtor, Karen, de quem? Ele foi produtor, um dos mais impactantes, uma impactante dupla que teve aqui, Sandy Júnior. Ele trabalha aí com o nosso rapaz, nosso Príncipe de Brotas também, que eu sei, e entre outros, né, Sérgio? Olha, inclusive tem uma música que ele cantou para mim uma vez que ele convidou a gente para passar lá em Brotas. Esse Daniel canta muito, viu? Que artista, que talento e que coração que o Daniel tem. É impressionante, viu? Impressionante. Maravilhoso. E você também tem um coração de ouro, né? Você também tem um coração de ouro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, o Sérgio Carré está aqui aberto para as perguntas. E eu quero saber do Sérgio, um pouco dessa trajetória musical. Conta um pouco de quem é Sérgio Carré para o nosso público, Sérgio. 4 minutos. Bom, eu comecei assim, foi uma coisa, até minha irmã que me colocou realmente no mercado, sabe? Porque a minha irmã, ela precisava de alguém para fazer uma apresentação no Dia das Mães, 1966, 66. E eu tinha acabado de ganhar um violão. E aí, o que eu fiz? Fui me apresentar pela primeira vez que eu subi assim, num palco, né, e cantei. E o pessoal começou a me chamar, porque eram raros as crianças que cantavam e tocavam, né, naquela época, né? Hoje em dia tem fenômenos em tudo quanto é lugar, né, crianças. Mas eu, na verdade, eu era um dos poucos daquela época. Então, eles começaram a me chamar, e aí, quando eu entrei no pré-primário, aí fui indo até o ginásio, aí montei minha primeira banda, entrei para fazer country music em 1972, 1973, e aí começamos com o country music, e depois, lá em 79, montei uma dupla chamada The Good, The Ugly and The Bad, que era o bom, o feio e o mal. E aí acabou ficando Ugly and Bad, que é o feio e o mal, e o feio sobrou para mim. Aí foi assim. E você de feio não tem nada, né? De feio você não tem nada. Eu acho que fizeram isso para te encher o saco, né? Depois de 15 plásticas ainda eu tô assim. Você imagina quando eu ganhei feio. Imagina, muito difícil ser feio. Ainda mais sendo o irmão da minha amiga Rosana, que eu amo de paixão, a Rosana. Nossa, olha como o mundo conecta a gente. Eu não sabia que o Sérgio era irmão de uma grande amiga minha, que é a Rosana. Nossa, e a Rosana participou comigo nesse meio ufológico, espiritualista, anos a fio. É mesmo? É mesmo, estivemos muito conectadas. Você sabe qual que é o meu slogan para minha página? Porque eu vou abrir uma página, um canal meu, né, no YouTube, e eu chamo todo mundo de terráqueos. Ai, que legal, hein? A gente está muito plugado, essa TV está muito plugada em ufologia, espiritualidade, tudo que agrega, né? E tudo que abre a mente das pessoas para algo maior, para um despertar consciencial. Então, Sérgio, você está convidado para vir em outros programas já antes da gente começar essa pauta.
quiserem. Gratidão, Sérgio. Dorim, você está aí no palco ou não? Tamo Deixa eu chamar o junto, Dorim, né? que ele quer... chamar o Dorim, que ele quer fazer perguntas para você. Vambora, o que precisar. Ô, Sérgio, enquanto o Dorim não entra, me responda o que é preciso para ser um compositor? Bom, a princípio eu achava que era só inspiração, mas não é não, viu? Eu tive que aprender e muito, eu tive grandes professores, como o João Marques, a Fátima Leão, Carlos Cola, outros gigantes que compuseram comigo e foram muito pacientes, me ensinando algumas regras, alguns caminhos, né? Porque escrever é uma técnica, então precisa ter uma certa ciência para escrever hoje uma música. Antigamente não tinha nada disso. Você passava da sua cabeça para o papel e vamos lá, já tem uma música. Hoje em dia, não. Hoje o compromisso de passar a mensagem ao ouvinte ela é muito mais técnica, muito mais sábia. Então, eu tive que aprender. E se eu não tivesse os meus professores, eu confesso, eu estaria ainda batendo a cabeça numa parede invisível, não ia conseguir chegar onde eu cheguei com as minhas composições, né? Então, compor é uma mistura, vai. A princípio, a inspiração, a princípio, essa criatividade, mas sem aplicar uma técnica, sem aplicar a ciência, não vai conseguir, talvez, transmitir o suficiente para que o ouvinte entenda a sua mensagem. Então, o escrever hoje precisa aprender as regrinhas, viu? E eu estou escrevendo, inclusive, um livro, está quase no fim já, que eu ensino as pessoas a compor, né? E os caminhos corretos, né? Para poder acertar uma música em cheio, fazer sucesso e aí para cima. Nossa, que legal, né? Que trabalho maravilhoso que você tem. E depois eu quero que você fale para nós, né, Dorim? Agora o Dorim quer fazer um monte de perguntas, que eu sei que ele está ali coçando, porque ele estava louco por essa pauta. Depois que você fale, dá uma pitadinha desse dom musical, com essa voz maravilhosa de anjos que você tem para gente. Fala, Tá. Dorim, diz aí, Dorim. Olha, uma curiosidade que o pessoal está perguntando aqui. Como você entrou em tudo isso? Como foi pintando as pessoas? Porque tem muita gente desanimada. E você contando sua trajetória, pode ser que o pessoal, eles voltem com tudo agora, né? Nesse momento. Entendo, Wagner. Olha, eu vou te falar, a trajetória na música, quando eu dou palestras, quando eu faço alguma palestra, ou então quando eu estou passando alguns dos meus conhecimentos para alguns alunos ou coisa do tipo, eu já falo assim, olha, se preparem para entrar numa guerra. É uma verdadeira guerra. E a música, para se vencer, precisa ter algumas qualidades, e a principal delas é disciplina. A disciplina. Às vezes a turma acha que compor ou então trabalhar na música, eu posso dormir até as 2 da tarde. Não é bem assim, não. Sabe? Você tem que se aprofundar nas técnicas, se for para ser compositor, para ser músico. É um ambiente muito concorrido. Pensa bem, milhares de pessoas gostariam de estar, sabe, com a fama, eles acreditam muito naquela coisa de dinheiro. Não. O dinheiro é uma consequência. Então, primeiro, galgue os seus degraus para que você atinja um determinado ponto da qual você vai receber dinheiro por tudo aquilo que você faz naturalmente, né? Então, o que eu digo para as pessoas que estão começando? Não desista, não. É um caminho difícil, mas é o melhor deles. Porque se você trilhar o caminho mais fácil, você leva tombo. Então, às vezes, é o que eu falo para muita gente. Você está assim numa bifurcação. Nessa bifurcação, você olha para um lado, assim, aquele caminho lindo, brilhante, gramados, cachoeiras, aquele céu lindo, você fala, eu vou por aqui. Aí vem uma pessoa um pouco mais experiente e fala, não vai por aí não, vai por aqui. Mas aí ele olha assim e fala, não, que é isso? Está cheio de pedra, escuro, está chovendo, raios, trovões e tudo mais. Mas é por aqui. Por esse caminho que você pensa que é o mais fácil, não é. É o oposto. É onde as pessoas que estão, talvez, num determinado poder, te congelam. Aí você entra com aquela ilusão
e aí se decepciona. Não, 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 não. O caminho é aqui, é o mais difícil. Então, lute, seja bravo mesmo. Você tem que ser bravo para vencer. Não é qualquer um, não. Mas insista, tenha disciplina, fique longe de drogas, fique longe de bebida, fique longe de tudo que é de errado, porque isso aí vai te desviar do foco, que é chegar lá nesta área, que é ultra competitiva. Entendeu? Então, fique longe das coisas ruins, se aproxime das coisas boas, e assim você chega aonde você quer chegar. Não desista, não. Não é fácil, mas não desista. Enfrente, disciplina, sabe? Muita disciplina. Coragem também. Muita coragem. Ô, Sérgio, quero fazer uma pergunta, quero ver se você pode compartilhar Sim. um pouquinho das histórias das suas músicas. Elas fizeram tanto sucesso, né? E fazem até hoje, que são letras e músicas maravilhosas. Se você puder falar um pouquinho de cada uma delas e dar uma pitadinha dessa voz maravilhosa de anjo que você tem, vai ser muito, muito legal para todos nós. Poxa, Cris, falar de cada uma delas, eu tenho talvez mais de 1000 músicas gravadas. Escolhe as the best. Eu sei que você tem muitas músicas que fazem muito sucesso, mas escolhe aquelas que explodiram em sucesso aí, inclusive com a dupla Sandy Júnior, né? E outras aí que a gente sabe que estão até hoje tocando. Tem uma que, inclusive, passou agora. A Sandy Júnior o Sandy Júnior, né? A dupla, né? Sim. Eles estão fazendo acho que são documentário, né? É um documentário da vida deles que eu acho muito bonito, né? Infelizmente me deixaram de lado, mas eu estava lá desde o princípio, né? Então, sim, mas o que eu quero dizer é assim, eles fizeram uma apresentação lá e eles comentaram de uma música que eu fiz com a Sandy e, na verdade, foi assim tão bonito o que ela fez, porque eu estava no estúdio já quase que terminando o disco deles, que eu estava produzindo junto com o Chororó. Aí eu estava terminando o disco e aí a Noeli, que é a esposa do Chororó, chegou assim para mim e falou: olha, a Sandy teve um sonho e escreveu um poema. Será que dá para você musicar? Eu falei, não sei, deixa ela quando ela chegar, né? Aí quando eles chegaram da escola para o estúdio, lá em Campinas, no MM Estúdio do André, lá em Campinas, aí eu peguei, ela me mostrou, dá para fazer uma música? Eu falei, dá. Aí eu olhei, poxa, que talento a menina tem, viu? A Sandy é incrível, é uma escritora assim de primeiro mundo. E o mais incrível é que ela já chegou a ficar em terceiro lugar numa competição não sei se era de poesias, sabe, algumas redações, coisas assim. Sim. Ela ficou em terceiro lugar no Brasil, ela não colocou o nome dela. Então ela sabe o que ela faz, ela escreve muito bem. Aí ela me deu essa coisa, nós se juntamos num cantinho lá do estúdio que tinha um jardim, peguei o violão, e eu fiz essa música aqui. Deixa eu pegar meu violão aqui, ó. Ai. Oba! É hoje! Olha o que o amor me faz, te deixa sem saber como agir. Oh, quando ele te pega, não tem pra onde você fugir. Oh, olha o que o amor me faz, me deixa bobo, me deixa assim. Oh, nada será capaz de apagar esse amor em mim. Essa da música aqui foi o tema da novela. Explodiu essa música também, né? Hoje explodiu. E é uma música minha e da Sandy. Então foi tão que lindo. A história, né, dela, quando ela chegou no estúdio com aquele papelzinho ainda era aqueles papéis aqueles cadernos que quando você rasgava assim ficava tudo picotado no canto, né? Sim, sim. E ela trouxe que legal, né? Foi muito bonitinha ela. Aí fizemos a música e foi esse sucesso todo, foi tema de uma novela da Globo. Total, né? Se eu não me engano, a novela foi aquela dos italianos. Não me lembro, mas acho que foi. Sérgio, você tem mais uma musiquinha? Porque essas músicas a gente lembra toda essa década de 80, 90, né, Dorinho? Que é a nossa época. É maravilhosa. Já viajei aqui. É uma delícia, né? Deixa eu ver, tem uma música que eu também fiz,
E todo mundo achava que ela não iria fazer sucesso, né? E realmente a letra não é uma coisa assim que diz muitas coisas, né? Não quer dizer, não tem tanto significado a letra. Mas o objetivo de ser feita esta música era para que o show de Sandy Júnior tivesse um up, né? Tivesse um momento de agito. E essa aqui, quer ver? Ó? Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Essa é muito conhecida. É quando eu Muito começo a cantar mesmo. essa música de rir. Vamos pular. Legal, vamos mas essa música pegou. Isso virou um grude na cabeça do povo, né? Tem até Virou um grude. carnavalesco, se você quer saber. Muito legal, viu? E, ô Dorim, agora tem outras músicas tem outras músicas que você fez para outros cantores. Tirando o Sandy Júnior, quem mais? Eu escutei ele falar de Daniel aí. Daniel, na época de... quando Prince. era Daniel e como é que era a dupla, pô? Esqueci João agora. Paulo. João Paulo e Daniel. É. Nossa, eu era apaixonado por João Paulo e Daniel na época. Mas quem que não era? Né? Quem não é até hoje? O É Daniel verdade. fantástica, sabe? Mas olha, eu vou te falar, e ele canta bonito. É o cara para cantar bonito. Ele levou a gente lá em Brotas e ele tem uma cervejaria grande lá de cervejas, sabe? Essas cervejas gourmet, que a turma chama agora, né? E aí ele pegou o violão lá, começou a cantar e de repente ele cantou uma música minha. Mas pro final eu canto ela para vocês. Só que ele cantando é outro nível, né? O cara canta muito, né? Hoje Você também canta muito, também canta muito. Canta sim. O Guilherme Santiago é uma dupla fantástica. Quer ver outra dupla fantástica? O Jean Giovanni, fantásticos. Eu tenho até pena quando o Pedro e o Thiago se separaram, né? O Pedro se separou do Thiago, né? Depois do acidente, ele até queria voltar, o Pedrão. Ele é padrinho do meu filho, do Sony. Inclusive, Jean e Giovanni dá certinho, né? E uma saudade bate forte, né? Olha o peito. Só que essa música não é minha. Eu sei, mas eu lembrei assim porque da saudade, você começou a falar, deu saudade dos 20 anos atrás, aí, 20, 25 anos atrás. O Wagner, do Jean Giovanni, acho que uma das famosas dele é essa aqui, que é minha, né? Quer ver, ó? 1000 corações deixados no portão, com meu nome escrito com batom. 1000 corações. 1000 corações. Essa música aí explodiu com o Jean Giovanni. É mesmo. O Sérgio ele tem uma alma assim de... Ele escreve amor, gente. O Sérgio é isso. Ele veio para trazer esse novo patamar musical também, porque ele traz muita emoção, né? Muita emoção de coração para coração nas músicas, né? Com letras assim que eu vou te falar, hein? Estive com esse homem na casa dele, canta muito, tem letras muito profundas, né, Sérgio? Às vezes eu também componho, por exemplo, como eu como compositor profissional, o que acontece? Às vezes eu aceito um pedido. Então as pessoas falam assim, olha, você poderia fazer uma música para mim com essas qualidades, esses itens? Eu falei, claro, então eu sou um profissional, eu posso compor assim. Ou posso esperar bater a inspiração, ou posso esperar bater aquela dorzinha, sabe, por algum motivo ou outro, né? Então eu escrevo muito também o meu momento, né? O momento que eu estou passando. Então, se eu estou muito triste por causa de saudade, ou aquela carência do amor, aquelas coisas todas, eu vou pro papel, né? Então, papai, às vezes sai algumas coisas boas, viu? Mas não é tudo que eu faço que é bom. Às vezes, viu? É um dos maiores compositores do Brasil, às vezes. Compõe para um monte de artista famoso, porque, né? Ele que está atrás de toda essa fama desse povo, e às vezes, viu, Dorim? Pode falar, Dorim. É duro. Olha, não pode falar esse nome, nesses dias que ficamos em casa, né? Como foi para você dentro de casa? Deu para compor muito mais? Deu para estar ajudando as pessoas também? Que
pelo que a Cris me falou, você é um grande palestrante, então tem muita gente aqui que ainda está dentro de casa, né? Que algumas empresas não pediram para retornar, continuaram dentro de casa. O que você tem para passar para o pessoal? Bom, eu sinceramente eu posso falar por mim. Eu acho que essa pandemia é um pouco forjada. Eu não acredito tanto quanto talvez alguns acreditam, sabe? Eu me confinei, óbvio, né? Como todo mundo praticamente se confinou, mas aí, economicamente, o Brasil foi para um buraco enorme. Então, como é que vai sair desse buraco? Agora, psicologicamente, nós trancados, né, dentro da própria casa, não é uma coisa assim muito boa, né? Porque a gente gostaria de respirar. Eu, principalmente, eu adoro um abraço, eu adoro um carinho, eu adoro estar perto das pessoas, eu adoro as pessoas por perto. Então, de repente, alguns não conseguem por causa deste medo. Agora, quando eu estou sozinho, né, no meu cantinho aqui, eu até falo para a Luciana, eu chego assim, acordo, tomo meu café e falo, vou lá para o meu mundinho. Aí eu chego no meu mundinho, eu componho, e isso é o que eu aconselho às pessoas que têm um pouco do talento e depois vão querer aprender mais. O meu livro vai estar à disposição, eu vou ensinar vocês. E não tem. Por favor, lance o livro aqui com a gente também. Vamos divulgar você na TV Galáctica, aqui nos nossos programas, porque nós faremos muitas pautas com esse mestre, não só da música, como um mestre esotérico, que tem muito conhecimento. Sérgio, eu tenho uma pergunta para fazer para ti. Sérgio, como você vê a música atual? Você acha que a civilização está crescendo musicalmente ou decaindo, no seu ponto de vista? Ela decaiu. Decaiu? Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. A música despencou. Então, não se há mais a qualidade que você talvez gostaria que estivesse hoje, né? Mas eu até entendo e saio em defesa destes compositores que não estão fazendo coisas que são talvez tão boas quanto poderiam ser. Por que eu falo isso? Vamos tentar comparar, talvez, a vida de um compositor com a vida de um jogador de futebol. Vamos ver se eu consigo fazer essa analogia. Um compositor, para fazer um sucesso, como um bom jogador de futebol, um Neymar, um Kaká, sei lá, o Pelé, esses que se destacam, eles têm alguma coisa a mais. O restante está numa pendura, estão tentando ganhar o dia, sabe? Então, eles não... Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não é fácil para eles. A maioria estão sofrendo por falta de grana, por falta disso, por falta daquele outro, tem que pagar conta de luz. E aí vai complicando a vida deles. E aí aí que está, né? Muitos destes tentam desistir. E é o que eu falo, não desista. Mas eu saio em defesa deles. Por quê? Porque hoje o mercado consumista ele está querendo mais ou menos esquecer temas muito profundos, ou então tentar entender, ter mais inteligibilidade lírica naquilo que ele vai ouvir, para cair na... Deixa eu dar risada. Então vem um cara e escreve a caneta azul, a caneta preta, a caneta roxa. E aí dão risada e acaba a música estourando pelo medíocre, ou pelo ridículo, ou pelo bizarro. O bizarro faz sucesso, infelizmente. Por quê? Porque ele é um motivo de chacota, de brincadeira. Mas eu não estou criticando quem compôs o caneta roxa, caneta vermelha, caneta verde. O que eu estou apoiando ele é o seguinte, porque ele, com este momento que a turma está dando risada ou tirando sarro da cara dele, está entrando um dinheirinho para ele. E isso é importante para ele sustentar as famílias dele, os filhos. Então, não é uma coisa que eu critico, não. Então, às vezes, o compositor ele escreve coisas ruins porque é de consumo rápido, é consumo imediato, é para agora e não vai durar mais do que 2 meses.
Verdade. Ao passo que, se você for escrever tecnicamente uma música mais completa, mais perfeita, com menos erros, a probabilidade de ser uma grande música, ela estourar e ela retornar dali a 10, 15, 20 anos, ela retorna. Como retornou recentemente uma música minha, e como retornam músicas dos anos 80, 90, retornam até hoje. Então, as músicas um pouco mais precisas, elas têm o poder de retornar, enquanto Verdade. as bizarras, elas somem e não Desaparecem, vão né? ser lembradas. Esse que Verdade. mas eu defendo esses garotos, essa turma aí que está escrevendo essa coisa num nível mais assim. Por quê? Porque é consumo rápido. Sim. Acabou. Então, tá bom, estão dentro do mercado, estão pagando as continhas deles, estão pondo leite na boca do filho. Então, é ótimo. Isso daí, então, Tá tudo eu certo. estou em defesa deles. Né? Não sei se eu falei besteira, mas eu espero que as Imagina. pessoas não, Falou não não. se ofendam comigo. Né? Ah, não tem porquê, né? Você foi tão inteligente na sua colocação aí, eu acho que foi Eu vou te falar tão. uma coisa em nome da TV Galáctica. A TV Galáctica é a expansão de consciência. Quando você falou música, é música. Ninguém falou aqui para não falar de música. Quando a gente quer, por exemplo, deixar vamos se dizer, eu, por exemplo, eu tenho 10 cachorros. Quando eu quero deixar meus cachorrinhos tranquilos, eu pego e coloco uma música orquestrada, mesmo que ela seja uma música de amor, mas tranquila, coloco uma música tocada, que seja boa, porque se eu colocar agitada, eu vou deixar meus bichinhos agitados. Se eu escutar uma música agitada, eu não consigo atender uma pessoa. Agora, se você escutar mesmo uma música de amor, você consegue atender a pessoa e às vezes você está fazendo uma terapia na pessoa com aquela música, porque ela consegue entrar no seu passado e ver aonde foi o erro que aconteceu há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos. Porque A se você música tem esse colocar uma poder. música, a pessoa vai ficar lá. O que você quer fazer comigo? Não. As músicas vêm com a terapia, com a energia, a frequência. E você, pelo que eu estou entendendo que a Cris aqui, ela não atira no pé, ela trouxe alguém que trouxe frequência. E é o que a É TV isso aí. Galáctica precisa, É isso frequência. aí. O que que é a música? A música é frequência, vibração e energia, né? Se a gente quer elevar as nossas. O Sérgio está aqui deixando isso claro como um dos maiores compositores do Brasil, deixando absolutamente claro que a gente precisa ouvir coisas que realmente nos elevem. Bem Então, colocado. tem músicas que o Sérgio canta, eu sei que foi ele que compôs, porque a gente já ouve ele desde a década de 70 aí fazendo sucesso, e são músicas gostosas de ouvir, que o que você falou, música é cultura, e cultura é espiritualidade. Estava Está dando ouvindo? uma cortada. O Eu áudio falei, está pelo Tá. amor, né? É para jogar o povo fora, tirar o povo, porque é uma música que tem palavrões, etc e tal, que para mim não é música, é uma coisa dissonante. Eu também Mas acho. música de qualidade é uma delícia ouvir, como as músicas do Sérgio. É, porque músicas que falam palavrões ou que incentivam coisas do mal, né? Como às vezes eu escutei algumas músicas, polícia é do mal, ladrão é do bem. Mas peraí, estão tentando inverter os valores. É uma coisa tão ruim, sabe? Então, eu concordo com o que vocês estão falando. A música ela teria um objetivo muito maior, sabe? Se você quer que haja a evolução de um ser humano, né? Então, ficar falando porcaria, sabe? A gente faz rápido, porque é o errado. O errado você faz muito mais rápido. Vai fazer o certo. É sempre mais difícil acertar. Como é difícil acertar. Então, ficar falando palavrões em músicas, eu sou meio contra, sabe? Hoje, falar palavrão. Já falei muito palavrão, sabe? Até que um dia um amigo meu chegou para mim e falou assim, para quê? Sabe? É o Celso, Celso, meu parceiro cantava comigo, ele falou, para quê? O que te leva a falar tantos palavrões? Para onde? Aí eu falei, cara, realmente, eu só mudo o ambiente do que eu estou. Às vezes eu estou no meio de um pessoal, aí eu saio falando palavrões, eu passo até por sei lá, um babaca, sei lá.
Então, eu não gosto disso, sabe? Então, eu acho que deixar o ambiente mais saudável, né? Mais, é bem melhor, né? Para a evolução da gente mesmo, né? É realmente a evolução. É o que o pessoal está pedindo, está falando aqui. Que realmente hoje a música tem. Antigamente era cantada, hoje até tem chorada, né? Realmente, Wagner. Realmente. Eu acho que as músicas, por exemplo, as músicas do passado, algumas músicas, né? Vamos falar de músicas nacionais, vai. Para você tentar, para eu colocar assim, mas tentar ser claro, vai. As músicas do passado, elas eram escritas, muitas delas que permanecem até hoje, elas eram escritas simples e diretamente do coração. É o que saía do coração e ia para o papel. Porém, hoje, já se percebe que aquilo que eles estavam tentando dizer era outra coisa. Os próprios autores de algumas músicas contradizeram o que estava sendo entendido pelas pessoas. Então, esse lado interpretativo de uma letra, de um lírico, hoje despencou. Então, hoje, quando você quer falar alguma coisa, você tem que falar e a pessoa que te ouvir, ela tem que entender. Sabe? Ela tem que te entender. Então, hoje, essas técnicas mudaram, sabe? Então, mas por final, até se a Cris quiser, ou até que caiu a Cris, né? Se eu não me engano. Caiu. Então, aí depois eu canto uma música que ela pediu para eu cantar, aí eu canto para vocês. Era uma música que significava muito para mim, mas, porém, eu disse de uma forma direta. A gente não pode ficar dando muitas voltinhas para falar uma mensagem. É para isso que existe letra numa música. É passar uma mensagem. Se ela não tiver uma mensagem, põe um sax, põe uma gaita, põe um solo de guitarra e vai embora. Vira uma música instrumental. Agora, a partir do ponto que tem uma letra, um lírico, uma mensagem, a pessoa que ouvir a mensagem tem que entender o que você está querendo dizer. É simples, né? Já no lado americano, algumas músicas já tinham mais ciência. A ciência demorou para chegar no Brasil. Começou a chegar em 70 e pouco para cá, que aí começou a cair a ciência lírica, né? De como escrever e passar a mensagem de forma correta. Né? Acho que a Cris voltou. Não voltou. Então, Vagnão, tá gostando? Estou gostando bastante. Inclusive, o pessoal tá falando qual uma música bem alegre que você... É o Rodstar aqui tá falando. Fala para ele falar de uma música bem alegre que ele fez, que ele compôs. Bem alegre. Caindo é muita internet aqui, hein, Doninho? Voltou! Opa! Eu acho que a mais alegre que eu fiz, eu acho que é essa. Vamos pular, porque, sinceramente, em qualquer festa de criança, em qualquer ambiente, essa música alegra todo mundo pula, né? Bom, vocês viram o que o Sandy Júnior fez no Rock in Rio, né? Milhares de pessoas pulando, que foi uma loucura, né? Com vamos pular, né? Olha que coisa incrível, né? Agora, eu tenho outras músicas também, né? Sei lá. Ô, Sérgio, conta uma história que tem por detrás das suas músicas. Você tem várias histórias que te levaram a compor músicas. Conta uma delas pra gente. Bom, eu tenho uma que foi gravada pelo Guilherme Santiago, que eu estava dentro de um avião. E o avião, depois da janta, né? Eu já estava me preparando para tomar um comprimidinho, dar uma dormidinha e tal, né? E o avião estourou acho que uma turbina, sei lá o que aconteceu com o avião, começou a cair, né? Aquele estardalhaço dentro do avião, onde põe as malas, abriram tudo, né? Caíram máscara, foi um esculacho que aconteceu lá. E aí eu não entrei em pânico, enquanto todo mundo entrou em pânico, menos uma outra pessoa que eu vi do outro lado que também não entrou em pânico. Que eu vi dentro do avião todo, só eu e ele lá do outro lado, que não entrou em pânico. Nós não entramos em pânico. E o que eu fiz? Eu peguei o saco de vômito e escrevi um adeus para minha mulher. Na época eu era casado, né? Eu não me despedi direito dela no aeroporto, né? Aí eu dei um adeus. E aí, o que aconteceu? O avião nivelou, foi tudo certo, normal, voltou tudo bem, quer dizer, não aconteceu porcaria nenhuma. Ainda bem, né?
Graças a Deus. Aí eu fiquei com Graças a aquele Deus. saquinho de vômito, sabe? Com a letra escrita. Aí eu dobrei, fiz uma música e o Guilherme Santiago gravou e eles cantam muito também, né? E foi um Canta um sucesso. pedacinho pra gente saber agora que música que é, né? Eu não vou cantar a música inteira, mas o refrão dela é assim: guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim. Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim. Com o tempo as coisas voltam à rotina normal. Só uma coisa nunca mais vai mudar. Quem ama uma vez não deixa de amar. Olha que lindo, hein? Adorei, lindo, né? Essa, Demais, né? Demais. essa música tem tudo a ver com as pessoas dentro de casa. Quem ama nunca deixa de amar. E eles estão se reunindo dentro de casa para lembrar que às vezes aquele irmão que ele quase não fala, ou que ele não, aquele parente que ele não fala, ele nunca vai deixar de amar. Então, tudo isso é para unir. Se as pessoas verem uma letra dessa, tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje dentro da nossa casa. São tantas Eu vejo que música é um dom, né? Sim. Tantas pessoas passando por cada dificuldade, né? Cada momento. Tem pessoas aí com os pais doentes, ou a esposa, ou o marido doente. Mas acho que o pior de todos mesmo é aquele que está com o filho doente. Pensa a dor de um pai, sabe? Tudo acontecendo e ver o filho lá. Tem que fazer o máximo possível. Então, eu não gostaria de estar na pele desses assim. Eu coloco todos os meus sentimentos em direção a eles, porque esses são pais um pouco além do que eu fui, ou talvez do que eu pretendia ser. Esses são os pais verdadeiros, né? O que estão lá do lado do filho, o filho passando por momentos difíceis, ou tem algum problema de nascimento, né? Então, essa turma, elas merecem todo o crédito do mundo, sabe? Então, esses aí, fiquem confinados, mas fiquem com o filho. Aproveitem, abrace, beije, curta o máximo que pode, né? Então, eu fico triste por isso. O que o Sérgio Carré, quanto músico, compositor, um homem de sucesso, deseja deixar para esse planeta Terra? Eu espero assim, vamos supor, eu componho uma música e muitas delas, é aquilo que eu falei, né? Elas significam muito para mim. Só que eu coloquei, talvez de alguma forma mais técnica, né? Mais científica, e a letra acaba se encaixando para outras pessoas, né? Não só a mim. E o mesmo assunto acaba abrangendo mais pessoas, né? Então, o que eu gostaria é que talvez essas músicas, o dia que eu for para o meu planeta, o dia que eu for para o meu planeta, Voltar para casa, né, Sérgio? O dia que eu voltar para casa, eu gostaria que as pessoas, quando ouvissem essas músicas, né, evoluíssem, passassem para outras pessoas, não por ser minha. Pega só a essência do que eu escrevi e ensine outra pessoa. Ensine outro ser humano a se tornar mais humano, né? Porque os nossos políticos aí estão devendo isso, né? Estão devendo muito, né? ser humano. Muito. Eu tenho uma pergunta para você. Como foi o seu trabalho lá em Los Angeles? Estão perguntando aqui. Tem duas perguntinhas. E, na verdade, outra. Se quando você está dormindo, que você me mostra aqui, que eu estou vendo duas pessoas aí, né? Uma pessoa que está aqui, que todo mundo está vendo, e uma outra que compõe quando está dormindo. Você compõe dormindo? Vixe, de monte! Ele faz viagem astral, Sérgio. Vou falar como eu já compus música, né? Porque não vai cheirar bem. Mas essa a pergunta aqui, deixa eu até procurar ela aqui, ó. Tem a pergunta aqui da Nelly Mascaro. É pergunta dela. E como é essa daí de como eu já compus dormindo?
Eu já compus dormindo, já compus em briga de carro. Inclusive essa daqui, ó. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar. Essa música aqui eu tava no meio de uma briga de trânsito violenta, sabe? Quase pegando o cara pelo cangote. Mas eu ia apanhar, né? No mínimo, né? Mas daí eu parei o carro, parei a briga, peguei um pedaço de papel higiênico, gente. Aí escrevi esse começo. E aí eu levei para Fátima Leão, minha grande professora, e aí ela terminou a música comigo lá, então virou esse sucessão que virou essa música Alô. Mas foi de uma briga de trânsito. Já fiz música tomando banho, já fiz... Que é raro tomar banho, viu, gente? Eu tomo banho assim, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas fiz música... Não vou falar. Namorando, né, também. Namorando. Agora, mas qual é a música mais assim que... Los Angeles. Conta aí. Conta essa história de Los Angeles. Los Angeles. Estão perguntando aqui. Mas como que eles sabem de Los Angeles? Ué, vou fazer o quê? O pessoal já... A Cris coloca que vai ter na TV Galáctica você. O pessoal já pesquisa a sua vida e quer saber. Na verdade, a TV Galáctica tem um público gigante, porque, na verdade, é uma TV que abrange todos os youtubers aí que estão ligados à espiritualidade. Então, quando falou Sérgio Carrero, músico que fez a dupla Sandy Júnior crescer, todo mundo já ficou aí ligado, entendeu? Poxa, mas como é que esse... Fala o nome desse indivíduo que falou de coisa, que eu adorei ele, viu? Tá ele no Facebook. Muito bem. Que tá no... Veja bem, é o Sop Mac 1. Vixe. Sop Mac 1. Bom, lá em Los Angeles, teve vários episódios em Los Angeles, né? Um dos episódios mais engraçados que aconteceu lá, eu estava na produção do disco... Qual disco que foi? Acho que foi o 4 Estações mesmo. Foi o 4 Estações. Eu estava em Los Angeles e nós estávamos gravando num estúdio top lá de Los Angeles, né? E o baterista, que era um cara chamado J.R., muito famoso no mundo inteiro, um dos melhores bateristas de toda a história, né? Junto com um baixista, Nathan Nist, fenômeno, né? Então esses dois estavam lá, e a gente começou a gravar, e aí deu uma confusão. Por quê? Porque nós, como brasileiros, temos um cacoete na hora de produzir um disco, né? Exige-se muito e, às vezes, em momentos errados, né? E o J.R., imagina, um baterista, ele deve ter uns 8 metros de altura, uns 15 de largura, um braço dele é minhas 2 pernas juntas, ô cara forte, enorme, não deve existir um cara desse tamanho, eu falava, né? E eu tenho 85, eu olhava assim pro cara, falei, como é que pode? Vai ser muito grande na China. Aí o que aconteceu, né? As pressões para cima dele, ele não aceita muito, não, sabe? E ele estava ameaçando a sair do estúdio. Ele estava ameaçando a sair do estúdio e largar tudo. Quando ele falou, apaga a luz, que eu vou tentar colocar mais sentimento na bateria. Quando ele falou isso, eu falei, ai, vai vir encrenca. Aí eu peguei, apertei o botãozinho do talk para poder conversar com ele lá dentro. Falei, olha, gente, vamos dar um pause, vai. Vamos lá para o restaurante, que a comida é por minha conta. Aí fomos todo mundo para um restaurante, comemos, e lá no restaurante fiz algumas brincadeiras, fiz mágica, porque eu faço alguns truques de mágica também, sabe? Truques... Eu não sou mágico, mas eu vou aprender ainda. Mas eu fiz alguns truques de mágica. Quando nós retornamos ao estúdio, que foi a parte engraçada, aí foi todo mundo gravou, foi tudo sensacional. Aí eu escrevi num papelzinho, né? Escrevi assim para ele, my opinion, quer dizer, minha opinião. E dobrei. Aí eu parei, a última gravação, eu parei assim, né, com o talk, eu falei assim, ó, todo mundo vem para cá. Aí todo mundo entrou na técnica, né? E aí eu falei assim, bem sério, né? Posso dar a minha opinião, né? Falei em inglês, né? Posso dar a minha opinião para vocês? Aí ele já fez assim aquela cara, eu falei, vai sair briga aqui. Aí eu dei o papelzinho. Quando ele abriu,
My opinion. Eu tinha dado a minha opinião para ele, que era um papelzinho. Aí me abraçou, foi tudo legal pra caramba. E rolou. Então, esse foi um dos eventos de lá de Los Angeles que foi muito, muito legal, sabe, contar. Porque faz parte agora da minha história, né? Não tem como negar, que né? maravilha. Eu tenho mais uma Sérgio, pergunta. Posso, Cris? Tá. Só mais uma pergunta aqui, de mais um internauta só. Fala. Do Thiago Vidigal. Sérgio, vai ter que voltar. Do Thiago Vidigal. Sérgio, você acha que o fator politicamente correto interfere na atual capacidade criativa dos compositores? Essa pergunta foi... É uma pergunta muito inteligente. Esse Thiago aí deve ser um cara muito inteligente. Muito inteligente. Agora, realmente influencia, porque às vezes você faz uma coisa e politicamente ela não pode ser encaixada. O que eu quero dizer é assim, existe politicagem também no meio da música. Deixa eu dar um exemplo aqui, nem vou citar nomes, mas é uma coisa real. Vamos supor, uma hipótese aqui, isso acontece, hein? Vem um determinado artista X, né? Vem até aqui na minha casa e fala: Feio, canta algumas músicas aqui para mim. Quais músicas que você acha que poderiam encaixar no meu repertório? E você mostra. De repente, ele aprova alguma dessas músicas, mas vai bater em outros interesses políticos dentro do music business que vão impedir a minha música de entrar no disco dessa pessoa, deste artista. Por mais que ele queira, não vai entrar. Então, é triste saber que existem essas politicagens, essas puxadas de tapete, mas é meio do ser humano, né? Meio do homem ainda que está no processo evolutivo, né? É puxar o tapete do outro, puxar o tapete do que é um concorrente. E outra, vai mostrar que você tem talento ou que você tem capacidade para uma coisa. Vai vir puxada de tapete. Vão tentar te quebrar. E outra, não é só na música, não. Eu tenho um amigo, o Jobert, que ele fez umas invenções fantásticas. Poxa, de repente ele foi lá, as empresas concorrentes dele viram o potencial dele, joga aquele pano gelado em cima dele e abafa. Então, como eu já ouvi de alguns artistas, alguns têm que ser arrancados pela raiz, porque senão crescem. Poxa, eu ouvi isso aí, isso doeu de uma forma muito grande em mim, sabe? Se foi isso o que o Thiago também perguntou, né? Não sei se eu te respondi, Thiago. Eu espero que tenha te respondido. Sérgio, falta quantos minutos para a gente encerrar esse bloco, Dorim? 5 minutos. Olha o Thiago agradecendo aí, ó. Mandou bem. Abraço. Um super abraço, Thiago. E a todos vocês que estão me vendo aqui nesse programa Galáctica, junto com a Cris e com o Vagnão. Ô, Vagnão! Estou esperando ver vocês aqui em casa para me fazer um macarrão, só para rimar com o Vagnão. Oba! Você vai adorar. Tem a Karen, que é a esposa do Dorim, que é uma pessoa maravilhosa, muito plugada em espiritualidade. Karen tem programa aí, vai te chamar também para ir no programa dela, que eu sei. Wagner também tem um programa só dele aí, vai chamar. Eu queria fazer, antes de terminar o Conexão X com você, eu já queria deixar um convite para a próxima semana, para que você grave novamente comigo, porque esse programa é distribuído em mais 300 canais de ufologia, espiritualidade, e música é espiritualidade pura. E eu gostaria que você, nesses 5 minutos, falasse, deixasse a sua mensagem, o seu contato para quem quiser ou fazer uma música, ou aprender música, porque o Sérgio é um grande mestre também. E o nosso convite para a próxima semana é você falar como mestre da maçonaria, como um grande espiritualista que eu sei que você é. Você escolhe o assunto, me passa, Dorim e eu estaremos aqui com você para saber tudo o que está oculto e que você conhece. Deixa eu falar assim o que eu posso falar de legal. Para um contato comigo, sabe? Eu tenho meu celular. É o 999 17 17 17. Manda o WhatsApp. Se eu não reconhecer o número, eu bloqueio. É isso aí. Tá certo. Mas manda o WhatsApp, assim a gente conversa. E aí,
precisou de um amigo, eu estou aqui. E falando de amigo, poxa, eu estou vendo aí alguns amigos entrando em contato aí com vocês, que bacana. Eu queria deixar Legal. um... quantos minutos temos? Quantos Deixa eu minutos? perguntar uma coisa para você. Você conhece Mauro Marola? Claro, o Maurão. Ele Tá está lá nos Estados perguntando: Unidos. cadê a bateria eletrônica? Ô, Mauro, ele tá lá em Miami, ele tá na vida boa lá. Ele Ah, que legal, hein? tá chique, Você vê tá como chique. Você vê o que é a internet, né, Sérgio? Como te conecta ao mundo, né? Um monte de gente assistindo. Estou vendo aqui até mensagem do Japão, aqui na TV Galáctica, dando os parabéns pelo programa. Mas eu quero que você encerre esse programa, musicalmente falando, com uma Vambora. mensagem e com toda essa poesia que você tem na alma aí pra gente. E o convite para que você retorne na próxima quarta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal que é a TV Galáctica. Seja Ó, então eu vou bem-vindo. Música deixar é esse... espiritualidade. Obrigado, Cris. Obrigado, Vagnão, por essa oportunidade. Então, eu gostaria de cantar uma música aqui. Vamos ver se eu canto aqui um pedacinho dela. É uma música em homenagem aos amigos. Eu já cantei, Peraí, inclusive, tem alguma coisa. Por que o pessoal te chama de feio? O porque rei de Cancún. eu tinha uma dupla chamada Feio e Mal, Mal, é. né? De country music. Então, eu praticamente lancei o country music em 1970 e pouco aqui no Brasil, e aí foi indo, foi indo. Aí o country pegou, depois se tornou esse sertanejo que está explodido por aí e alterou um pouquinho, né? Se fundiu, né, o sertanejo com o pop, o romântico e o country, e virou esse sertanejo universitário, se assim pode se chamar, né? Alguns não são universitários, eu vou te falar. Mas eu quero deixar uma mensagem em forma de música para vocês, que é o carinho que essa música fala, o quanto é importante a gente ser amigo de alguém. Então, eu sou amigo dessas pessoas, sabe? E vem do meu coração, sabe? Então, essa música aqui é para vocês, para você, Cris, para você, Vagnão. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Oba! Gratidão, Sergito. Gratidão.
também aqui na TV Galáctica. Tá bom? Obrigado. Nosso parceiro. Beijo, Gratidão. Ó, beijo a todo mundo. beijo. Tchau, pessoal. Até o próximo Beijo. programa com o Sérgio Carrera, na próxima quarta aqui na TV Galáctica, pessoal. Vem com a gente. Gratidão, Boa Sérgio. noite, pessoal. Gratidão. Valeu. Gratidão, Dorinho. Gratidão. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.